Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 7, nós estamos aí numa caminhada na carta de Paulo aos Efésios. Eu confesso aos irmãos que eu particularmente tenho sido muito abençoado com a carta de Paulo aos Efésios, uma vez que Paulo se apresenta para nós dizendo que nós já recebemos tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida abençoada. E depois Paulo vai dizer que Cristo revelou para ele o mistério do Evangelho, que é transformar judeus, gentios e o céu numa igreja só. E aí ele começa a trabalhar falando, então, sobre a unidade da igreja. No capítulo 4, que nós vamos estar lendo, ele iniciou dos versos 1 ao verso 3, falando sobre a unidade da graça de Deus e traz elementos para preservar esta unidade, que é humildade, mansidão, longanimidade e suportar em amor. Aí do verso 4 ao verso 6, Paulo vai falar sobre o fundamento da unidade. O corpo, dizendo que o corpo é um só, o espírito é um só, a esperança é uma só, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus e Pai, para que possa, então, fazer com que essa igreja possa ser fundamentada nisso e continuar unida. E agora que é muito interessante, que a partir do verso 7 até o verso 12, Paulo vai dizer que Deus, então, o Senhor Jesus, então, vai dar dons, mas são dons para manter a unidade. Veja só a preocupação de Paulo, né, em nos ensinar que nós precisamos estar unidos, né, a despeito de qualquer diferença, a despeito de qualquer forma de pensar em Jesus, nós temos que ser um só, e trazendo, então, dons para que nós possamos manter essa unidade. Então, a partir do verso 7, está registrado assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa e bendita palavra. Continua a falar conosco para que sejamos, ó Deus, plenamente edificados pelo Senhor. Tão somente pelo Senhor é a nossa oração no nome de Jesus. Paulo, então, vai apresentar dons que vão se apresentar aqui sobre alguns aspectos. E o primeiro dele é a variedade na unidade. Paulo vai dizer, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Dons são habilidades dadas aos crentes para que sirvam a Deus e aos irmãos de tal modo que Cristo seja glorificado e os crentes sejam unidos e edificados. E aqui é importante ressaltar que todo cristão tem pelo menos um dom. Eu não sei o nome da irmã que falou para o pastor Neto um dia que ninguém nasce desdondado. Olha só, uma palavra nova aí no vocabulário, né? Ninguém nasce desdondado. Pelo menos um dom, né, Tiago? Pelo menos um dom tem que ter. E aqui é interessante, porque além de todo cristão ter um dom, existe também uma grande variedade de dons. E aqui é interessante que nós podemos comparar isso com o corpo, como Jesus fala que a igreja é um corpo, e aí está uma discussão lá, se você for ler
lá 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, há uma discussão ferrenha lá na igreja de Corinto sobre essa questão de dons, e Paulo vai dizer, já pensou se todo mundo fosse orelha? Como é que seria, né? Um corpo gigante, só uma orelha, só, né? Onde ficaria o pé, onde ficaria a boca, onde ficaria o nariz. É importante dizer que os dons são variados. Cada um de nós tem pelo menos um dom e ele é variado. E é interessante nós lembrarmos que o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios é o que o Espírito concede como ele quer. É como ele quer. Pastor, mas eu não posso pedir um dom específico? Você pode pedir o que você quiser. Agora, se Deus vai dar, aí é com ele. Então, a gente tem sim que abrir os olhos e saber que existe uma variedade de dom e que o Senhor é soberano nessa distribuição. Ele vai dar o dom de acordo com a vontade dele para a edificação da igreja. Como membros do corpo de Cristo, cada um de nós somos capacitados para a edificação da igreja e exaltação do nome do nosso Senhor. Assim como o corpo tem vários membros, a igreja também, tendo seus membros, cada um desenvolve uma função e todos são igualmente importantes na função do dom que tem. Então, todos nós, cada um de nós, temos a nossa importância. Ninguém é melhor que ninguém, nenhum dom é mais importante que o outro. Né? Não posso dizer para a mão, mão, eu não quero você. Não posso dizer para a orelha, orelha, eu não te quero. Cada parte do corpo tem uma função, cada um de nós temos uma função, e Deus nos coloca para sermos pessoas que podem, então, edificar a igreja através da nossa vida, do nosso dom que Deus nos dá, para que a igreja seja edificada e o Senhor seja glorificado. O segundo aspecto é como você pode descobrir e desenvolver os seus dons. Na igreja. Essa é a resposta. Por quê? Porque o dom, ele não é para o meu próprio deleite. O dom não é para mim exercer ele lá em casa, nas quatro paredes. O dom não é para mim exercer somente para mim e quando eu quiser. Nós vamos chegar ao ponto aqui que vai dizer que Cristo é que concede esses dons, mas é importante nós pensarmos que ele é um instrumento para edificar o outro. Nós fomos edificados hoje aqui com os louvores, né? Tiago tocando ali, a irmã tocando ali contrabaixo, violão, as outras irmãs estão tomando conta, as irmãs aqui, né, irmã Estela, já viu? A irmã Estela um dia falou, as mulheres vão dominar o mundo aqui, vai tomar conta da igreja, né? Mas nós fomos abençoados e fomos edificados aqui, né, com louvor, com as músicas, é dons sendo colocado à disposição da igreja do Senhor Jesus para a edificação dessa igreja. Então, ela não é para o meu próprio deleite, ela é para que o corpo de Cristo seja edificado. E aqui é importante nós entendermos que quando o dom não é exercido e não é compreendido que ele é para edificação e que ele não é para minha autopromoção, se não há essa consciência, sabe o que o dom vira? Vira arma. E é isso que diz lá em Coríntios. Os irmãos estavam se degladiando lá, estavam se matando lá, porque achavam que um era mais importante que o outro, o meu dom é mais importante que o seu, se o meu não tiver, o seu não serve. E aqui é onde a igreja começa a perder, sabe o quê? O fruto do Espírito. Porque a igreja de Corinto, ela tinha o dom do Espírito, que é a salvação em Jesus. Ela tinha os dons que Deus concedeu, mas faltava a ela o fruto do Espírito, que é a compreensão de ter comunhão com Deus e saber que o dom está na minha vida para a edificação da igreja e não para a minha própria promoção e nem para o meu próprio deleite. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto é que Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, aqui nós vamos compreender uma coisa. Cristo morreu,
ressuscitou, subiu aos céus e concedeu a mim e a você a libertação dos nossos pecados. Ok? Nós sabemos disso. Deus, então, nós somos transferidos do império das trevas para o reino da luz do nosso Senhor Jesus. E fomos colocados ali para que possamos ser usados por Deus para a edificação da igreja. Então, isso é presente de Deus para nós. O Senhor nos tira da escravidão, preste muita atenção, da escravidão do pecado, traz cada um de nós para a presença dele, para que nós possamos ser escravos, servos de Jesus, livres da escravidão do pecado. Mas temos privilégios, temos a herança, mas também temos responsabilidade. A responsabilidade de exercer esse dom para que, como Cristo veio à terra, foi ao mais profundo da humilhação e foi ascendido ao céu e foi exaltado, a mais alta exaltação, ele quer que nós também sejamos instrumentos, porque através de nós, através do nosso dom, ele quer resgatar outras pessoas para que essas pessoas também estejam na presença do Senhor. Como eu e você fomos através de pessoas que Deus usou para trazer o Evangelho a cada um de nós. Por isso que nós precisamos compreender que ele deu dons a cada um de nós para que nós possamos servir a ele como obediência, submissão, fazendo a vontade do Senhor. E quanto mais nós nos entregamos nessa função, quanto mais nós nos entregamos em fazer a vontade de Deus, mais Deus vai nos capacitar para que nós possamos ser instrumento de bênção no reino de Deus, na igreja de Jesus. Ok? E aqui é interessante, porque o Senhor agora vai trazer para nós esses dons e vai dizer que dons são esses que nós recebemos, que a igreja de Jesus recebe para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Aqui tem o primeiro, que é o dom de apóstolo. Jesus tinha muitos discípulos, mas ele tinha apenas 12 apóstolos. Ele tinha apenas 12 apóstolos. E aqui cabe as qualificações deste apóstolo. Veja só, 3 qualificações de um apóstolo. Conhecer pessoalmente a Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, verso 1 e 2. Ser testemunha titular da sua ressurreição. Atos 1, 21 a 23. Ter o ministério autenticado com milagres especiais. 2 Coríntios 12, 12. Diante disso, nesse sentido, hoje não temos mais apóstolos. Mas no sentido geral, fomos todos nós chamados para servir e para pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados. Não somos apóstolos, mas somos chamados para ser discípulos do Senhor. Todos os cristãos são enviados ao mundo como testemunha de Cristo para participar desta missão que é levar o Evangelho às pessoas. Eu sou um missionário no meu mundo, você é um missionário, uma missionária no seu mundo, aonde você está, no seu trabalho, na sua família, com seus vizinhos, para levar o Evangelho de Jesus às pessoas. Por isso que talvez não sejamos apóstolos, mas somos chamados para ministrar, para levar como missionários a palavra do Senhor. Dom de profeta. Os profetas não eram apenas aqueles que previam o futuro, mas, sobretudo, aqueles que proclamavam a palavra de Deus. Eles recebiam suas mensagens diretamente do Espírito Santo. Não temos mais mensagens revelacionais, mensagens reveladoras. Olha, Deus me revelou. A Bíblia não diz isso. O cânon fechou. Então, tudo que nós pregarmos, tudo que nós ensinarmos, tem que estar dentro da palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos compreender que o dom de profecia é a exposição fiel
das Escrituras. Qualquer pessoa que pega a Bíblia, estuda a Bíblia e quer ensinar a outro e quer levar a mensagem do Evangelho como ela está escrita, esse é um profeta de Deus. Esse está exercendo a função de profeta de Deus. É interessante porque no verso 11 também vai falar sobre o dom de evangelista. Os evangelistas eram os missionários itinerantes. A pessoa a quem Jesus dá o dom especial de ser um evangelista. Podemos presumir que o trabalho dele era uma obra itinerante, a pregação orientada pelos apóstolos. De fato, saber que tem pessoas que têm um dom de evangelismo, e tem pessoas, parece que nasceu para isso, né? A pessoa tem um carisma, tem a forma, ela consegue, né, um dom especial de levar a mensagem do evangelho às pessoas. É muito bacana quando a gente vê uma pessoa assim, uma pessoa desenvolta, não tem vergonha de falar em público, tal, é muito interessante. Mas isso não nos desobriga a compartilhar de Jesus. Cada um de nós temos pelo menos a nossa experiência pessoal daquilo que Jesus fez na nossa vida. E se nós não compreendemos, não sabemos o texto, o que nós temos que fazer? Conhecer, estudar a Bíblia, buscar compreender quais são os textos bíblicos e como podemos apresentar o plano de salvação, aprender sobre isso, buscar orientação sobre isso, mas ninguém está desobrigado a testemunhar de Jesus. Falar de Jesus, daquilo que ele fez na sua vida, não é um dom, é uma obrigação. Todos nós temos obrigação. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não é só para os evangelistas que têm um dom para isso, mas é para toda a igreja de Jesus que precisa levar o evangelho à vida das pessoas. Quarto e quinto, o dom de pastores e mestres. Pastores e mestres constituem um só ofício com dupla função. Geralmente, todo pastor, que é aquele que pastoreia, é aquele que cuida, é aquele que visita, aquele que ora pelas pessoas, aquele que orienta, é aquele também que ensina a palavra de Deus, e Deus chama alguns para pastores e mestres, e Deus chama mestres. Nem todo mestre precisa ser pastor, mas todo pastor tem que ser um mestre. Todo pastor tem que ter um dom do ensino, tem que estar preparado a ensinar a palavra, estudar a palavra, e saber que o pastor, ele ensina, ele exorta, ele alimenta, ele cuida, ele protege, ele vigia, ele consola as ovelhas, ele dá a varada quando precisa dar a varada, ele quebra o pé da ovelha. Já viu falar nisso? Eu vi uma história que, quando existe uma ovelha fujona, o pastor vai lá e quebra o pé da ovelha. Aí ela fica manca, ele faz o curativo para quê? Para ela não fugir mais. Olha só. Se pega, hein? Já pensou? Se isso pega, nós íamos ter aí precisar de ortopedista, né? Mas é interessante que, diante desses dons que são apresentados, todos os 5 dons estão ligados ao ministério de ensino da palavra de Deus. Nós temos muitos dons, e sabemos que tem dons que não estão escritos na Bíblia. A gente reconhece hoje que existem alguns dons que Deus deu para a igreja, e que são usados na igreja hoje. Mas o dom que vai trazer a unidade da igreja, os 5 estão ligados à palavra de Deus. Interessante isso. Se você olhar aqui e você vê que os dons estão assim: apóstolo, que é aquele que ensina a palavra, você verá que profecia, evangelista, pastores e mestres, todos esses dons estão ligados intimamente ao ensino, à pregação, em profetizar, evangelizar, pastorear, ensinar. A palavra de Deus une a igreja de Deus. A palavra de Deus traz unidade. E aqui há algo muito interessante, porque quando nós paramos de ler a Bíblia, quando nós paramos
de falar de Jesus, quando nós paramos de estudar a Bíblia e quando paramos de estar em comunhão com a igreja, nós começamos a ficar doentes. Começamos a adoecer a nossa alma. E quando nós adoecemos a nossa alma, ficamos tão doentes que nós ficamos sem fome. Já viu isso? Eu uma vez fiquei doente, e olha que para me ficar sem fome, precisa de muita coisa. E eu não tinha vontade de comer. Lembra disso, bem? Clarete levava prato de comida para mim, eu estava numa crise lá e ela falou, vai ficar doente sem estar doente. E a partir do momento em que eu busquei a Deus, eu comecei a sentir fome da palavra de Deus e fome de comida também. E Deus me curou de todas as formas. Então, a palavra de Deus, ela é capaz de restaurar, ela é capaz de animar, ela é capaz de consolar, ela é capaz de unir e tirar todas as nossas diferenças. Que Deus nos abençoe para que esses dons tão importantes, ligados à palavra de Deus, esteja na vida de cada um de nós, para que a igreja seja edificada e Deus seja glorificado. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela Tua palavra tão abençoada, Senhor, que através dela nós possamos estar juntos, ó Deus, unidos, que o diabo seja repreendido diante da Tua palavra, a Tua igreja seja edificada e que nós possamos, ó Deus, caminhar, avançar juntos, unidos, fazendo a Tua vontade, levando o Teu evangelho, fazendo o trabalho de impacto como nós temos feito, Senhor, e sabemos que isso só é possível porque a Tua igreja está unida na Tua palavra. Continua, Senhor, a nos unir cada vez mais, para que possamos ser cada vez mais um só corpo, dirigindo pelo cabeça, que é Cristo Jesus, conduzindo cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.